Segundo Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração e ninguém tratamos com injustiça nenhuma pessoa que prejudicamos, de ninguém jamais nos aproveitamos. O que ele está falando aqui? Acolhei-nos em vosso coração, né? Quando deu aquele problema lá do pessoal estar julgando o apóstolo Paulo e falando que ele ia usar o dinheiro para viajar, não para pregar a palavra, mas para o próprio usufruto, né? Essa pessoa ela foi descomungada da igreja. E ela se arrependeu, essa pessoa, né, que estava falando mal dele. Aí o que ele falou aqui? Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça. A nenhuma pessoa prejudicamos. De ninguém jamais nos aproveitamos. Então é o que? Vamos supor, o cara se arrependeu e tudo mais, e o pessoal começar a tratar ele com injustiça. Começar a prejudicar ele. Falar mal dele a ponto de destruir a pessoa. E não se aproveitar em cima da fraqueza dele, que quando ele entendeu que ele estava errado, teve a consciência e se arrependeu, ele mostrou a fraqueza dele, né? E nesse caso aí as pessoas lá da igreja começaram a se aproveitar dele. Aí ele fala: não digo isso para de alguma forma vos condenar. Ou seja, eu não estou querendo condenar vocês pelo que vocês fizeram, né? Pois já afirmei que está em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Porque na época que o apóstolo Paulo estava formando a igreja, estava sendo perseguido e correndo risco de morte, porque a religião lá era outra, né? A minha confiança em vós é grande e muito mergulho por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Então, o Paulo está falando que a minha confiança em vós é grande, eu confio em vocês. E muito orgulho por vossa causa. Por quê? Por vossa causa. Porque eles estão dando certo, porque a igreja está indo para frente. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo, de alegria em toda a nossa tribulação. Pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, externamente lutas, internamente temores. Lutas por quê? Por causa do evangelho. Ia pregar lá e tinha correndo risco de vida, que nem eu falei. Internamente temores, né? Ou seja, além do problema externo, as emoções estavam afetando. A gente tem um corpo emocional, né? E o medo de morrer, né? Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Tito, se vocês leram os capítulos anteriores, ele estava preocupado com Tito, né? Não sei se foi no capítulo 5 ou 6, porque ele queria ver Tito. E quando Tito chegou, lá no comentário do My Bible, fala assim que o Tito trouxe notícias da igreja de Coríntios. Então, e a notícia é boa, que ele foi bem recebido e que o pessoal tinha se arrependido do que fez e tudo mais, né? Aí ele escreveu essa carta para Coríntios. E não somente com a vinda dele, mas semelhante com a consolação que Tito recebeu de vós, ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, apóstolo Paulo, de maneira que me alegrei ainda mais. Por quê? Até então, o apóstolo Paulo só tinha tido notícia que o povo estava falando mal dele, né? Falando que ele estava pregando o evangelho, não estava pregando o evangelho, que estava usando dinheiro para fins próprios, né? Porquanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, que é a segunda carta, né, de Coríntios, do capítulo 2, né? Não me arrependo,
De fato, a princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, ficaram tristes, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Ou seja, mudança de rota. Se arrependam. O importante não é o que você fez, é o que você mudou a sua rota. Se arrependeu e mudou de rota. Então, você ficou abatido? Ficou, porque você cometeu um pecado, né? Ficou triste. Mas você se arrependeu? Você mudou a rota? É o que importa. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos. Ou seja, a tristeza, gente, é necessária. Para quê? Para ter a mudança de rota. A gente se arrepende, sofre a dor da tristeza e muda de rota. A fim de que não sofreis prejuízo algum por nossa causa. Ou seja, prejuízo algum por nossa causa. É o quê? A questão do prejuízo por nossa causa é a questão de falar assim, nossa, eu estou te dando dinheiro para fins próprios. Né? O que eles iriam pensar do dinheiro que estava auxiliando o apóstolo Paulo, né? A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Então tem a tristeza do Senhor, que é o que traz a qualidade do arrependimento, né? E a tristeza do mundo traz a morte, que a pessoa vai fugir da realidade, né? A tristeza do mundo é o quê? A pessoa não aguenta a realidade e vai fazer uso de bebida alcoólica, né? Ou seja, vai para a matéria, para o pecado, para a morte, entendeu? Então, o pecado é o erro, e o erro gera morte. E a pessoa peca porque não está firmada no espírito. Pois veja o que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Então, falando pessoal, perceba o que esse constrangimento que vocês fizeram, né, achando que eu estava errado, segundo a vontade de Deus, produziu em vocês, né? Produziu mudança de rota. Que dedicação, mas igualmente que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida. Em todos os aspectos provastes estar inocente nessa questão. O que aconteceu? Ou seja, o pessoal percebeu que tinha uma pessoa falando mal deles, do apóstolo Paulo, né? Paulo mostrou através da carta, né? Quando começaram a falar mal dele. Por ele, a pessoa que estava falando mal, né? E depois se arrependeram ficaram indignados por causa, em defesa própria, né? Que assim, pô, não tenho culpa, ele não tinha consciência, né? E sentiram saudade do apóstolo Paulo, se preocuparam com o apóstolo Paulo e ansiaram para ver para a justiça se estabelecer, ou seja, a justiça de Deus ser estabelecida na terra. E em todos os aspectos eles provaram estar nessa questão, no sentido assim, olha, não tenho responsabilidade porque eu não tinha consciência, né? Pequei porque não sabia. Portanto, ainda que eu vos tenha escrito, não foi por causa daquele que praticou o mal, nem por causa daquele que foi prejudicado, que no caso foi a igreja, né, em si, através da pessoa que praticou o mal, falando mal do apóstolo Paulo, mas para que diante de Deus fosse possível perceber a si mesmo como sois dedicados fraternalmente a nós. Por todas essas manifestações de afeto, fomos revigorados. Ou seja, eles estavam passando lá na Macedônia a tribulação, né? E quando receberam a notícia de Tito, eles foram revigorados. E além do ânimo que recebemos, alegramos-nos muito mais ao contemplar a igreja de Tito, porquanto sua alma semelhante foi contemplada com o encorajamento que recebeu de todos nós. Então eles receberam o encorajamento da igreja de Coríntios e encorajaram, né? Então
um edificando o outro. Pois eu havia declarado a ele que estava orgulhoso de vós, e não fui decepcionado por vós, mas como tudo que vos afirmamos era verdade, assim também o orgulho que manifestamos a Tito se provou verdadeiro. Ou seja, quando ele elogiou a Tito, não foi em vão, né? Era quando ele falou bem de Tito, é porque realmente Tito merece a honra que ele recebeu, o bem que ele recebeu, né? É honra quem tem honra. E o carinho dele para convosco é ainda mais intenso ao recordar da obediência de todos vós. Essa obediência, gente, de todos vós é o que, né? Da igreja, do grupo de pessoas. Obediência a vós não é ao apóstolo Paulo, que é vamos supor, cabeça lá que o fundador da igreja de Coríntios. Não, obediência a Deus, entendeu? E de como recebeste com temor e tremor. Ou seja, o receber o carinho para com você ainda mais intenso ao recordar o carinho dele para convosco, né, é ainda mais intenso ao recordar da obediência de todos vós e de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me por poder depositar plena confiança em vós. Ou seja, ele sentiu alegria por poder contar com a igreja de Coríntios. E essa questão, gente, é o quê? São as pessoas conseguir encontrar outras pessoas para poder se firmar, entendeu? Encontrar as pessoas do seu grupo. Então, o que mais alegrou o apóstolo Paulo nessa carta é a questão de ele encontrar as pessoas que pensam que estão na mesma frequência que ele, que pensam parecido com ele, que querem o reino de Deus estabelecido aqui na terra. Ou seja, encontrar as pessoas que têm o mesmo propósito que ele. Porque quando uma pessoa pega o dinheiro dela e na época investiu no apóstolo Paulo, ela está alimentando, dando armamento para Paulo conseguir cumprir com o propósito dele. Então, qual que é a principal questão, vamos supor, de cada um de nós, né? Inclusive eu, encontrar cada um a sua comunidade, comum unidade. Esse foi o motivo de eu um dos motivos de eu estar gravando o vídeo, né? Enquanto eu não consigo criar minha comum unidade, pessoas que estão no mesmo propósito que eu estou gravando vídeos e divulgando para as pessoas a palavra de Deus, que eu ainda não tenho o armamento suficiente para poder criar minha comum unidade. Poderia criar um QGR? Eu pensei em criar um QGR, só que a questão do QGR seria do Papa Marçal, né, quartel-general do reino. Só que a minha questão, gente, seria uma religião ayahuasqueira, então não comporta QGR. A minha visão é outra, né? E a minha visão é pegar pessoas que eram da união do vegetal e que hoje estão, por não estar na união do vegetal, estão na bebida, entendeu? Por quê? Porque só existe dois caminhos, gente. Ou a pessoa ela está numa religião ligada na palavra, que nem no meu caso, assim, né? Ou então ela tá na droga, entendeu? E tem pessoas que para poder se religar é através da ayahuasca, que é o meu caso. E o meu grupo, né, meu grupo Karma, vamos falar assim, é pessoas da ayahuasca que bebem ayahuasca. Meu foco é Jesus? É Jesus. Eu sou cristocêntrico. Tanto é que por isso que eu estou lendo o apóstolo Paulo aqui para vocês, explicando tudo mais. E aprendendo também junto com vocês, né? Porque quem ensina aprende duas vezes. Então eu li para explicar para vocês, expliquei e aprendi de novo. Porque eu ensinei. E é uma coisa que eu recomendo vocês fazerem, gente, também. É ensinar.
pregar a palavra de Deus. É o que Jesus pediu, ir de pregar o evangelho. Quem crer, né, e for batizado pelo Espírito Santo, será salvo. Aí a questão do batismo é que nem eu falei, né? O batismo é do Espírito. Que nem o vídeo que eu falei da reencarnação. A minha forma de ver, tá, gente? Batizar com o Espírito Santo é a pessoa se abrir para o mundo espiritual. Então, é isso, gente. Se você ver o vídeo da reencarnação, você vai entender o que eu tô querendo dizer, né? O que é carne, água e espírito, né? Espírito. Tudo de bom pra vocês. Se você gostou do vídeo, peço que curta, comente e compartilhe. Valeu. E se não é inscrito, se inscreve aí.